Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez às lives das terças com Paulo Penha. Hoje a gente vai falar sobre nutrição esportiva. Temos 3 grandes convidados que daqui a pouquinho já vão estar entrando. Vamos esperar o Instagram chamar o pessoal aqui e eles conectarem aqui. Vamos lá, gente. Vai ser uma noite bem bacana. Já vou alinhando aqui o material também. Olha lá. Deixa eu puxar aqui. Vamos falar sobre um ponto aí crucial dentro do esporte, né, gente? Parte alimentar, né? Quando, como, por quê, qual a consequência. Uns aspectos comportamentais e emocionais que são tão importantes também nessa fase, nesse momento, né? Olha lá, já estão aparecendo eles aqui, ó. Aí, ó, o Rafael aí. Vamos lá. Vivo. Fala, Rafael, beleza? Fala, Paulo, beleza? Boa noite. Como é que tá? Boa noite, tudo ótimo, cara. Que bom que você tá aí junto com a gente. Beleza, tranquilo. Vamos falar da coisa mais gostosa, né? Nutrição. A parte Bacana. mais gostosa do treino, né? Isso aí. Sem nutrição não tem performance, não tem saúde. Esse é o caminho. Pô, isso aí me fez lembrar nossos velhos tempos do canal Saúde Esportiva, hein? Exatamente. Deu saudades agora. Temos que gravar mais alguns vídeos ainda. Ótimo tempo. Vamos reviver isso aí. Pois é. Fazer um remember. Exato. Essa pandemia transformou algumas coisas, né, cara? Atrasou alguns projetos, teve algumas mudanças aí no roteiro, na rota, né? Cara, quanta mudança, né? Vanessa, boa noite. Oi, gente, tudo bem? Beleza. Boa noite. Que bom, prazer estar com vocês, hein? Gratidão pelo convite, Paulo. Uma honra, um prazer você estar aqui, Vanessa. Vamos estar aí fazendo uma live bem bacana, falando aí da nutrição, né? Só vamos esperar a Milena chegar, que a gente começa oficialmente. A Milena já deu oi aqui, ó. Daí a gente faz as apresentações formais e aí a gente deixa a conversa rolar bastante, ó. Milena já solicitou aqui. Olha lá. Enquanto isso, o pessoal tá entrando aí. E esse bacana. Frio, gente? Oi, gente. Boa noite. Milena, boa noite. Boa noite. Deu um atrasinho aqui que eu vim correndo, mas deu certo. Deu certinho. Então, vamos lá. Primeiro, prazer estar aqui com vocês todos nessa noite. Né? A Vanessa estava falando friozinho, né? Tá friozinho demais, né? Aí em Floripa tá quanto já? 14 graus, gente. 14? Que bom. Milena, você tá no Rio, né? Eu tô no Rio e tá bem frio aqui pra gente, né? Que aqui a gente sente bastante frio. Tá fazendo 14 graus, 15 graus aqui. Tá bastante frio pro Rio de Janeiro. Oi, Rafael. Tá frio pra elas. Estão na praia, tudo tranquilas, né? Aqui já tá estamos no gelo aqui. 4. Hoje a sensação era -1. Caramba. Hoje manhã tava -1. Puxado. Gostoso. Então vamos lá, vamos começar nossa termogênese aqui, vamos falar bastante de nutrição hoje, gente. Né? Vamos aquecer essa noite de todo mundo. Com certeza a gente vai conseguir sanar dúvidas, tanto de colegas da área, né, como também dos atletas. Aí é importante colocar isso para vocês. Toda terça-feira eu faço uma live com um tema diferente. Só para vocês verem, semana passada foi sobre jornalismo esportivo, né? Totalmente diferente, né? E estava falando com uma jornalista do futebol lá de Manaus, né? Outra aqui de Curitiba, né? E foi muito bacana. Então, assim, cada encontro a gente fala de um esporte. O Valde aí, ó. A gente fala de um esporte, a gente fala sobre uma área. Outro dia a gente falou sobre a lesão do ligamento cruzado anterior. A gente estava com o médico de São Paulo, lá do São Paulo Futebol Clube. Então, assim, o que a gente gosta é de chamar os melhores. E vocês são os melhores de cada região, né? Referências na área, né? E nos prestigiam essa noite com conhecimento de vocês. Eu sou um mero mediador na conversa aqui. Sou de vocês, beleza? Só para situar aqui vocês. Então deixa eu fazer as apresentações formais, aí vocês começam a falar e não param mais. Aí é com vocês. Aí, ó. Então deixa eu fazer aqui primeiro Rafael Moraes Gonçalves.
nutricionista esportivo, especialista em fisiologia de exercício, Advanced Nutrition Specialist da IFBB Brasil, né? BR, né? Brasil, né? Muito bem-vindo, Rafael. Muito bom. Rafael, parceiro antigo aí. Obrigado pela presença, viu? Paulo. É um prazer novamente participar de uma live com você, falar de um tema tão importante. Para quem não me conhece, já sou da área faz aí seus 16 anos, mais ou menos. Trabalho com atletas amadores, profissionais, praticantes de atividade física, faço consultoria para equipes. Então, algumas coisas a gente vai aprendendo ao longo do caminho, né? E é todo dia um aprendizado diferente, uma estratégia diferente, uma conduta diferente. E a gente vê tanta informação, a gente vê tanta coisa dentro da mídia social, dessas redes sociais, que às vezes a gente precisa de um freio, a gente precisa de um filtro. Então, acho que esse papo vai ser bom também para isso. Perfeito. Obrigado. Oh, imagine, eu que agradeço. Aí, vamos para Milena Barbosa, nutricionista clínica esportiva e nutricionista de futsal do Fluminense Futebol Clube aí do Rio de Janeiro. Muito bem-vinda, Milena. Obrigada pelo convite, gente. É um prazer estar aqui falando sobre nutrição esportiva. Eu comecei no Fluminense como estagiária em 2015, com esportes olímpicos, né? Então, a gente está aí no ano de Olimpíada. Então, também é um prazer, né, ter tido essa experiência com eles. E desde 2018 eu estou na frente do futsal, né, como nutricionista. Também faço consultoria para alguns clubes e a gente está aí atendendo os atletas profissionais de base também, aqui no Rio, né? E agora online também, né? Já que a gente está tendo essa facilidade. Show, fantástico. Muito obrigado, viu? Daqui a pouquinho a gente já abre mais tempo aqui. Vamos lá, ó. E Vanessa Lodge, nutricionista, professora de pós-graduação, auxilia as pessoas a fazerem as pazes com a alimentação, apaixonada por ajudar as pessoas a melhorarem seus hábitos alimentares e realmente aprenderem a ter foco nos resultados, né? Em Florianópolis, trabalha então com atletas de diversas áreas como artes marciais, fisiculturismo, triatlon, canoagem, surf e muito mais. Além do amor pelo atendimento em consultórios e ter transformado a vida de muitas pessoas, muitas famílias. Vanessa também é professora então de pós-graduação de nutrição esportiva e funcional. E como disse já em outras conversas, que a gente já conversa já faz um tempo também, né? Ama a sua profissão, né? E atualiza todos os anos, se atualiza para aprimorar, né? Então, seus objetivos com seus pacientes. Vanessa, a coisa é grande, tá bom, né? Depois você conta mais. Muito bem-vinda. Obrigada, gente. Ó, representando, então, Santa Catarina, né? Florianópolis, que é uma cidade que o pessoal busca muito cuidar, tanto da parte estética, corpo e saúde, mas o principal é ter essa equipe de nutricionistas esportivos, que é a nossa profissão de amor, porque a nutrição esportiva, ela agrega muito mais. Ela é mais do que uma dieta, ela é mais do que um papel, ela é mais do que só uma avaliação física. Ela agrega o rendimento esportivo, ela agrega justamente você melhorar em todos os aspectos da sua saúde, né? Inclusive exames laboratoriais. Então, eu acredito que, como os colegas que estão aqui, nós queremos que os nossos atletas cheguem sempre ao topo. Esse é o nosso objetivo. Muito bom. Então, assim, dando início a essa live fantástica aqui, né? A gente vai fazendo uma gira de conversas, né? Para abordar a questão que é tão importante. Eu também não me apresentei aqui rapidinho para vocês também, além de psicólogo, sou fisiologista de exercício, então tive ali, né, um módulo de nutrição esportiva, mas hoje eu dou aula para pós-graduação em nutrição esportiva também na área de psicologia esportiva para os nutricionistas, né, que estão se especializando em nutrição esportiva. Para mim é um prazer, amo muito a nutrição. Rafael, que é parceiro antigo, sabe como eu valorizo o respeito, né? E a gente sempre precisa ter os nutricionistas juntos no trabalho, né? O nosso trabalho, a Vanessa colocou há pouco um vídeo também no Stories lá, né? Um trabalho, né, interdisciplinar, como é importante. Isso é fantástico, né? Essa visão, né? E um trabalho agregando o outro, quem ganha, né, é o atleta e a equipe técnica. Então, queria reforçar isso com vocês, né, do porquê, de muita gente está falando, mas por que nutrição esportiva, né? E simplesmente nutrição esportiva, porque ela é muito abrangente. Então, eu quero começar a abordar hoje essa conversa com vocês, mas querendo que vocês pudessem falar, a complementar um pouquinho mais sobre quem é vocês,
e também falando um pouquinho da história, como que vocês entraram na nutrição, no que vocês se apaixonaram, né? E basicamente qual é o principal trabalho que vocês fazem hoje dentro da área específica de cada um, com alguns detalhes a mais. Então queria começar naquela ordem de apresentação, se possível daí, ok? Então podia começar com o Rafael? Comigo? Tá bom, vamos lá. Sim, eu entrei na nutrição por uma certa curiosidade. Né, na minha época não era tão comum homens escolherem a profissão de nutricionista, então fui muito por curiosidade. Na faculdade, na graduação, a principal foco na graduação que você pensa é na parte clínica, né? Nossa, trabalhar no hospital, né? Atender pacientes, né? Entrar na UTI. Mas daí você vai descobrindo outras coisas na faculdade, né? Outras condições. Eu sempre fui de fazer esporte, de praticar atividade, aquele futebol de pelada, vôlei, handball. Então eu praticava muito esporte coletivo. Então a ideia foi surgindo e foi amadurecendo. Porém, na minha época, não era eu não tinha nem na grade curricular nutrição esportiva. Engraçado que eu sou da primeira turma de nutrição da PUC aqui do Paraná. E só teve cursos extras curriculares. Então a gente teve que ir atrás, que eu acho que foi interessante para poder buscar mais informação, se inteirar. Eu sei que no curso de Educação Física já tinha. Uma professora que, inclusive, o Paulo conhece, a Lili Purim, que é conhecida aqui, trabalhou anos e anos no Atlético Paranaense, fui estagiário dela também no Atlético. Então, a gente vai buscando, né? A gente foi buscando sempre em paralelo. Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar com algumas academias parceiras, né? Comecei a ser parceiro de academia, atender praticante de atividade física. E aí, eventualmente, atendia alguém que fazia luta, né? Era judô, era Muay Thai, depois MMA. E aí, uma coisa vai puxando a outra, você vai abrindo leque de atendimento na área esportiva. Também comecei fazendo atendimento em domicílio. Na época, para mim, era uma novidade. Entrei com a cara e com a coragem. Você vai na casa da pessoa, recém-formado, e tem que falar sobre o hábito dela. Então, eu atendia muita gente que já era muito mais velha do que eu na época. Eu me formei novo, tinha 21 anos. Então, eu acho que ali foi um divisor. Aprendi bastante. Foi interessante. Dali para frente, fiz pós-graduação, também em Fisiologia do Exercício, na Federal de São Paulo. E continuei trabalhando na parte de nutrição, clinicando também, e com essas parcerias em academia. Desde então, estou nessa pegada. Boa, muito bom. Milena, por favor. Vamos lá. Bom, assim como o Rafael falou, né, eu fui aluna da UERJ, me formei pela UERJ. A gente também não tinha uma matéria, um módulo sobre nutrição esportiva. A gente teve algumas aulas, se eu não me engano, sobre nutrição esportiva e não era focada em alto rendimento, né? Eram focados em praticantes de atividade física. Então, destoou bastante, né, do que eu segui. Então, tudo que eu e meus colegas tivemos que buscar foi por fora. A gente teve que fazer muitos cursos e diversos workshops. E eu sempre fui muito teimosa, né? Porque eu já entrei na faculdade de nutrição querendo a nutrição esportiva. E na época todo mundo falava, caramba, é loucura isso, é muito difícil. E para ser mais teimosa ainda, eu sempre quis trabalhar com futebol, né? Que é fácil, só que não. E aí, assim, foi aquele famoso. Eu entrei na faculdade e comecei a perturbar todo mundo no Instagram, todos os nutricionistas de clube no Instagram. Eu era muito cara de pau, gente, eu sigo. E eu mandava mensagem mesmo, porque assim, quando a gente entra na faculdade, a gente acha, não, mas eu vou ter aquele visual de tudo, né? E não foi bem isso, né? Então, assim, eu falei, não, eu preciso aprender. E também não tinham muitos cursos sobre futebol na época, né? Assim, que envolviam nutrição e futebol. E aí eu fui mandando currículo e pedindo, pelo amor de Deus, alguém me coloca para fazer estágio. E aí apareceu a oportunidade no Fluminense, nos esportes olímpicos. Eu falei, bom, não é futebol, mas não vou deixar passar. É alto rendimento, é o que eu quero. E por acaso foi
eu saí de lá num ano de Olimpíada, né? Eu me formei em 2016, foi meu último ano lá, então foi também ótimo, porque eu acompanhei bastante, né, os atletas que foram para as Olimpíadas na época, então assim foi uma experiência maravilhosa. E aí eu segui, né, também, como o Rafa falou, comecei com as academias parceiras logo que me formei. E aí uma coisa vai puxando a outra, né? Você vai atendendo um atleta aqui, outro ali, e aí começa a MMA, começa a luta, e aí apareceu a oportunidade no futsal do Fluminense. Eu falei, opa, é agora, vamos. E aí tô lá desde 2018. Atualmente atendo muitos atletas também, não só de futsal, mas de campo também, profissionais e base, em consultório. Ainda não são todos os clubes que têm nutricionista, então a gente vive um paralelo, né? A gente sabe que nem todos os clubes têm uma estrutura muito grande, é uma realidade muito diferente, né? De um clube para outro. Então, muitos atletas acabam procurando mesmo, até os colegas mesmo aí falaram, né, sobre questão de atletas, e a gente sabe que é muito isso, né? Nem todo clube tem uma estrutura para ter toda a equipe formada. É isso. Perfeito, muito bom. Vanessa? Ai, eu tô respondendo o pessoal aqui também nos comentários, pode responder. Já tô ali. Mas que bom ver o pessoal entrando, tem bastante nutricionista, tem treinadores, tá bem legal ali também o público que está participando da live. Bom, gente, eu me formei na Unicampus de Erechim, no Rio Grande do Sul, também na primeira turma. Olha. Sou de 2006, gente, é tempo, né? Na verdade, eu entrei em 2006 e formei finalzinho ali para 2010, então já faz tempo, né? Mas o que me chamou mesmo a atenção era me especializar em nutrição do esporte e suplementação. Porque naquela época realmente a gente não falava de suplementação e eu já era aquela que ia atrás de whey protein, experimentava tudo com glutamina, todos os sabores, já experimentei todos os suplementos possíveis, porque eu gosto de suplementação, eu gosto de entender a bioquímica dele, a transformação dele no nosso organismo. E eu fiz, então, 3 pós-graduações. Fiz a de nutrição esportiva, nutrição clínica funcional aqui em Santa Catarina. Pessoal, é bem... Tanto no mundo inteiro, mas Santa Catarina era muito forte naquela época e eu conhecia nutrição funcional e eu me apaixonei porque é uma área que trabalha muito a questão de nutracêuticos, trabalha muito a parte bioquímica, metabólica do corpo e trabalha muito também os fitoterápicos, que foi, então, aí outra área, outra vertente da minha profissão, que eu acabei entrando como professora também. Então, hoje eu dou aula, leciono na Estácio de Sá, também na Ana Paula Pujol, e eu dou aula sobre os fitoterápicos, né? Então, a influência dele no organismo, os fitoterápicos que mexem na parte como hepatoprotetor, tanto para melhorar a performance. Então, o nicho que eu vejo, né, que as pessoas gostam muito, é essa parte também da suplementação. Porque todo mundo gosta de tomar uma baguinha aí, né? Quem que não gosta de tomar algum suplemento? Não é verdade? Então, os suplementos, eles auxiliam muito na nossa recuperação muscular, na nossa disposição e até mesmo na mente, né? Se tem uma pessoa que ela não consegue seguir um plano alimentar, você trabalha um módulo de um fitoterápico legal para reduzir apetite, acelerar o metabolismo, e essa pessoa já tem aí 60% de melhora, né, no segmento do plano alimentar. Então, hoje eu digo que uma das minhas paixões mesmo é a suplementação esportiva. Show, bacana. Aí tá até o pessoal da Supplement Fit, que é um parceiro meu aqui, que já tá aí. Boa, é isso aí, que eles adoram quando fala da suplementação, que é o que eles vendem. Muito bom, e vem dos melhores produtos também. Então, vamos seguindo aqui, gente, fantásticas apresentações. Eu acho que isso aqui já serviu para inspirar os nossos colegas profissionais da área da nutrição que querem entrar dentro da nutrição esportiva ou que estão já entrando e muitas vezes sentem barreiras, dificuldades. Por isso que vocês colocaram uma especialidade que ainda está em expansão, está em crescimento, né, e sedimentação. E quanto é importante essa especialização na área mesmo, né? Então, vamos fazer a primeira roda de perguntas aqui. Já tem algumas perguntas prontas. E essa aqui é principalmente para os atletas agora, mas é óbvio, todo mundo se apropria do conhecimento. Isso que é legal para todo mundo. Então, jogando a pergunta para vocês. Eu gostaria que cada um pudesse... e se vocês quiserem alterar a ordem agora, quem quiser... já tive uma ideia, pode falar antes.
mas gostaria de ouvir de cada um a ideia que tem sobre a diferenciação entre a nutrição para jogadores versus pessoas que praticam exercícios físicos. Existe diferença? Não tem? Qual é? O que é preciso tomar cuidado? Então, quem pode começar a falar sobre isso? As meninas fiquem à vontade aí. Primeiras Depois eu falo. Cedo minha vez. Quer começar, Vanessa? Bom, deixa comigo, então vamos lá. Primeiramente, quando nós temos a diferenciação de um atleta, né, um atleta e um esportista, nós vemos que vai muito mais além, né? Principalmente falando geneticamente, então o biotipo, primeiramente se o biotipo do atleta, muitas vezes a gente vê por que um atleta vai para o fisiculturismo, por que o outro atleta vai para futsal, futebol, porque o biotipo também importa muito. Então, hoje, você diferenciar o biotipo também do nosso atleta é importante. Aí está o primeiro ponto. Segundo ponto, ele vai estar fazendo, então, muitas vezes, 2 treinos por dia, mais, então, competições no final de semana, ou às vezes até competições diárias. Então, a carga calórica, de ingesta calórica dele é muito alta. A questão também da absorção. Então, muitas vezes é fácil a gente chegar lá e, ele precisa consumir 2.500 calorias, 3.000 calorias. A gente faz bonitinha a dieta lá no nosso programa, no nosso software, mas para o atleta ingerir, nem sempre é fácil, né? Então, o tempo de esvaziamento gástrico, de mastigação. Eu trabalho muito com os atletas, gente, tanto a parte, né, de artes marciais, fisiculturismo, também a parte futsal, a questão do intestino. Porque foi algo que eu verifiquei que os atletas têm bastante deficiência. Muitas vezes se toma muita suplementação, faz alimentação, mas o intestino deles não está funcionando corretamente. E aí, o que adianta a gente encher aquele corpo sem limpar, né? Sem trabalhar a flora intestinal. Então, eu trabalho muito isso também nos atletas. Mas, principalmente, vem essa questão da ingesta calórica e da absorção. E aí vem o nosso trabalho como nutricionista do esporte. Por quê? A suplementação que a gente pode colocar naquele período, no meio tempo, do intervalo de um treino ao outro, ou muitas vezes do descanso, pode ser fundamental para ele ter uma melhora no rendimento e chegar até o que a gente quer, que é os resultados e a vitória. Bom, que eu concordo com tudo que a Vanessa falou, mas complementando, né, como eu trabalho mais com a parte de crianças e adolescentes, né, lá no futsal a gente atualmente só tem até o sub-13, então são basicamente crianças e adolescentes. É muito importante também a gente avaliar maturação, né? Não adianta a gente querer entupir uma criança de 7 anos, de 5 anos, enfim, de suplemento para ganho de massa muscular, para crescimento, se essa criança também não tem uma taxa hormonal, se ela não tem uma maturação suficiente para a gente fornecer esse suplemento para ela. E complementando essa grande diferença, né, a gente tem que sempre entender o tipo do esporte que esse atleta pratica e também o tipo de atividade física que o praticante de atividade física faz, né? Porque realmente, se a gente for comparar um atleta com um praticante, o gasto energético é muito diferente, a demanda, e tem toda a questão de psicologia também, né? O atleta sofre muito mais uma pressão muito grande por resultados, por vitórias e pontos, enfim. E tudo isso influencia muito na nutrição, né? Então a gente também trabalha lá no Fluminense bastante em conjunto. Eu trabalho muito perto da psicóloga lá. Porque a gente sabe que o praticante de atividade física pode até ter um treino muito pesado, muito puxado, mas a pressão psicológica interfere demais, até no que esse atleta vai conseguir tolerar, né? E a Vanessa falou muito bem da questão do intestino. Então, realmente, um atleta que está muito nervoso, ele com certeza vai ter uma péssima absorção, ele vai ter uma péssima tolerância. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar, né? Então, assim, a gente trabalha bastante em equipe. Tudo tem que ser avaliado no atleta. A Vanessa falou muito bem. A gente tem que avaliar tudo, né? A idade dele, o biotipo dele, qual a atividade dele, o tempo de treino, que tipo de treino. Então, hoje mesmo eu atendi um atleta do Internacional, né? Ele era do Internacional, ele agora está aqui no Rio, fazendo testes e um período de recuperação. E a carga de treinos, né, que ele tinha e que agora tem, assim, é uma planilha gigante e a gente tem que adaptar, né? Então é totalmente diferente do praticante de atividade física, que às vezes fala, não, eu pratico
musculação ou luta, mas é 1h30 por dia, e a gente pega aquela tabela de treinos de um atleta gigantesca, né? Que às vezes é treino de manhã, treino de tarde, dia seguinte tem uma partida, e o nosso calendário de jogos no Brasil é puxado, né? Bastante puxado. Acho que as meninas falaram muito bem. Em questões de temperatura normal e de pressão normal, até a página 5, a abordagem que a gente tem de um praticante de atividade física e de um atleta é muito parecida, né? Você precisa conhecer primeiro essa pessoa, né? Qual é a condição clínica dela, qual é o histórico dela, a questão do biotipo, que a Vanessa comentou muito bem, a questão do trabalho em equipe, que foi comentado também, a Helena comentou muito bem. E aí, até a página 5, entra a divisão do gasto calórico e da onde que entra essa rotina dessa pessoa, né? Muitas vezes, quem pratica sempre dá uma superestimada no gasto calórico, né? Acha que é atleta. E, às vezes, não é esse o caminho. E aí, quem pratica já vem mais ou menos com a carta pronta do que quer, de qual é a expectativa, de qual suplemento que já está tomando. E aí a gente precisa desconstruir para construir, né? A nossa rotina é justamente essa. A gente vai desconstruindo algumas coisas para ir construindo outras. Só que a gente depende muito dessa abertura que o paciente, cliente, o atleta vai nos dar. Então, esse trabalho em conjunto com outros profissionais é fundamental para que a gente encontre uma linha estratégica, né? Eu gosto muito de pensar em periodização nutricional. A periodização nutricional tem que acompanhar um treinamento, né? Seja ele um treinamento feito por um personal na academia, seja ele feito por um técnico que vai direcionar o caminho que a gente tem que seguir, né? Eu não posso dar um aporte calórico da minha cabeça achando que o momento certo é esse, sendo que não é esse momento, é outro tipo de abordagem. Você tem que ter um aporte mais energético ou menos energético, ou trabalhar com mais proteína pela demanda. Então, depende muito da característica da pessoa, depende muito do momento certo que a pessoa está passando, o atleta está passando, qual que é o objetivo, né? Essa pandemia atrapalhou com muita coisa. Teve muito atleta meu que ia para a luta foi cancelada de última hora. Não, agora vai, parece que vai, agora não vai mais. Cancelado o campeonato, muita gente se desestimulou. Agora parece que as coisas estão seguindo um certo caminho, uma certa trilha, tanto para atletas individuais quanto para coletivos. Mas eu acho que assim é uma via de duas mãos, depende muito da abordagem que a gente vai tomar em relação à necessidade de cada pessoa, seja ele um praticante ou seja ele um atleta. A demanda energética do atleta é completamente diferente. Só que as necessidades muitas vezes podem ser parecidas até determinado ponto. Perfeito. Eu ouvindo vocês aqui também, eu acho que tá muito claro, né? Como existem tantas variáveis, né? E é necessário ter essa atenção específica de cada situação, de cada fase em que a pessoa está. A Milena comentou uma coisa também, agora pela manhã, acho que foi 11 da manhã que eu atendi um menino, 10 anos, atleta promessa do futsal paranaense aqui, né? E o menino, assim, é um grande artilheiro do time, e foi jogar no sábado agora, né? E aí eu tô no grupo da equipe, e daí domingo, né? Eu tava tranquilão, tinha acabado de terminar de escrever um livro meu, que inclusive vai sair assim, daí eu falei, agora deixa eu ver os grupos, que daí eu gosto de pegar um momento para ver tudo que aconteceu, né? Aí tava jogando lá, assim, de repente eu vejo um raio-x, daí um osso quebrado. Aí fui ver, falei, é o meu atleta ainda, que eu não atendo todo mundo da equipe, eu atendo alguém só. E aí eu falei, já mandei mensagem, daí, quebrei, né? No primeiro tempo ainda, o menino dividiu com ele, quebrou o braço. E aí, hoje eu atendi ele, e aí já dei um recado. Falei, já pensou como que você vai fazer com a alimentação tua? Daí ele falou, doutor, não. Eu falei, vai mudar alguma coisa? Só pra jogar, assim, né? Ele, não vai mudar nada, eu vou manter tudo igual. Eu falei, não, por favor, né? Agora a tua queima calórica vai reduzir muito. Você vai ficar pelo menos umas 2 semanas sem se movimentar direito e depois vai fazer atividade mínima, só membros inferiores. Então, por favor, reveja. Fala com o teu nutricionista, reveja o que está acontecendo, o que é necessário agora, faça a adaptação necessária. Acho que isso é importante as pessoas lembrarem também, né? Em cada fase em que ela está, né? E aí a gente consegue não ter aquele prejuízo. Vai demorar 2 meses para ele voltar para a quadra. Então, em 2 meses, ele pode fazer um estrago feio, né?
Então precisa preservar agora. É bacana na hora que vocês falam isso. Eu queria só destacar esse ponto. Qualquer comentário a mais vocês vão soltando aí, mas eu vou fazer a outra pergunta já aqui. Tem bastante coisa aqui. Tem gente já jogando aqui mensagem com perguntinha aqui no privativo, aparece para mim aqui no interrogaçãozinho aqui. E aí é legal, eu vou jogando para vocês. Então, essa aqui foi uma pergunta que saiu agora. Inclusive, não estava nem no meu script, estava até anotando aqui agora. Diferença de trabalhar em grupo e individual. Né? Então, quem consegue falar um pouquinho aí sobre essa diferença que há? Trabalhar com um grupo inteiro, ser nutricionista de uma equipe inteira, né? E ser nutricionista de um atleta só. Como que é? Existe diferença? Não tem? Quais cuidados deve ter? Quem pode falar um pouquinho? Posso começar, gente? Tá. Bom, é muito diferente, né? Porque, por exemplo, aplicando para o futsal, não tem como a gente aplicar o individual sem também colocar no coletivo, né? Então, assim, é claro que o individual importa porque cada posição tem um gasto energético, e cada atleta tem uma cultura diferente, tem hábitos diferentes, alergias, intolerâncias que têm que ser respeitadas, tem um biotipo diferente, idades diferentes, então não tem como eu aplicar, né, a mesma dieta para o sub-13, para o sub-7, é totalmente diferente. Mas muitas vezes a gente tem que ser no coletivo, né? Então, quando a gente agora está com a questão dos lanches, né? Por conta da pandemia, os nossos lanches têm que vir industrializados, e não tem como ser individual. Os lanches é igual para todo mundo, é o mesmo potinho e vai igual para todo mundo. Mas é claro que dentro, né, da dieta de cada um, tá tudo lá aplicado, as quantidades aplicadas são sempre diferentes, né? Então, assim, a gente tem que levar em consideração. Suplementação, quando é necessário, é sempre individual, nunca é igual para toda a equipe. E às vezes é até difícil eles entenderem, né, que nem todo mundo vai usar a mesma suplementação. Por que ele está tomando o líquido verde, eu estou tomando laranja? Por que o dele é de chocolate, o meu é de morango? Às vezes acontece esse tipo de perguntas. Por que todo mundo da categoria não toma a mesma coisa? Então, assim, acontece, né? Por que será? Mas, assim, a gente tem que entender, né, que a gente tem que não tem como a gente trabalhar o coletivo sem a gente trabalhar o individual. E muitas vezes isso acaba se confundindo, né? As pessoas tentam fazer... Então, assim, é claro, a gente vai fazer uma orientação, uma recomendação, as recomendações de saúde geral, isso pode ser igual para todo mundo, mas o cardápio, a dieta em si, as quantidades, tem que ser individual, não tem como ser coletivo. Ainda mais porque você trabalha também, envolve muito o teu trabalho com os pais, né? Sim, então, exatamente. Exatamente. Essa dependência. Exatamente. Eu ainda tenho essa questão, porque eu tenho que ser ciente que o atleta de 7 anos, ele é muito mais dependente do que o outro de 13, né? Que também são grandes crianças ainda, né? Eu vi que tem alguns rostinhos aí, mas são grandes crianças ainda, né? Então, assim, jamais pode ser a mesma orientação, ser dada da mesma forma também, né? Então, faz toda a diferença. E até os pais entenderem, né, a importância da suplementação, porque no início eles ficam com medo, né? O whey protein, BCA, creatina, será que meu filho pode tomar? Não pode? Né? Gera aquele medo. Então, o nosso papel como nutricionista do esporte, esclarecendo isso também, é aliviar essa parte, né? Entender que aí há a diferença do adolescente tomar um whey protein, né? E um atleta tomar um whey protein. Então, Exatamente. aí entra essa individualidade também na questão da explicação e que os pais, né, que as pessoas entendam de uma forma mais positiva e coerente também. E de forma correta também, né, Vanessa? Porque como hoje todo mundo tem um acesso assim razoável, né, à informação, e as informações correm, principalmente na nossa área, né, que é a nutrição, e a gente sabe que todo mundo agora se faz, né, de nutricionista. Então, muitas vezes a informação que chega para eles é que eles podem também tomar tudo a qualquer momento, em qualquer idade, em qualquer quantidade, e com promessas muito milagrosas, né? Então, toma isso daqui que vai resolver o seu problema.
Então, a gente também, como nutricionista, tem esse papel também importante, né? De conscientizar, de levar o que é correto, né? E não o que tá na mídia, né? O que é legal. Eu ia comentar essa questão do gasto calórico, até mesmo no futebol, né? Um goleiro tem um gasto calórico muito diferente de um lateral, né? Então não tem como a gente tratar na mesma medida as mesmas necessidades, porque são necessidades diferentes, né? E reposições diferentes, né? Sim. Às vezes, para um atleta no intervalo de uma partida, é fundamental que ele trabalhe fora a hidratação, a reposição de um carboidrato, que o glicogênio dele já comece a recuperar mais rápido. Então, só com abordagem individual que a gente consegue ter esse domínio, né? Esportes individuais, você consegue facilitar o processo. Com certeza. Regra geral é só regra geral de maneira informativa. De resto, na nutrição esportiva tem que se individualizar. E ainda tem a questão, né, Rafa, que a gente tem atletas que não jogam o período inteiro. Então, tem atletas que jogam, né, o primeiro tempo e saem. No futsal, a gente até pode fazer com que ele retorne. Então, também a gente tem que conversar com o treinador sobre isso. Esse atleta vai jogar, pretende jogar quanto tempo, ele vai entrar, mas ele vai sair, ou ele não vai entrar, ele vai ser um reserva mesmo, ou ele não vai ser escalado para o jogo, ou ele está lesionado, né? Então, assim, a gente tem também que pegar essas situações individuais para aplicar no jogo, né? A gente não tem como tratar todo mundo igual no jogo. É muita diferença. Perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. E deixa eu colocar só um pontinho, que eu gosto muito, né, de trabalhar com as artes marciais. Então, a gente trabalha aqui com Muay Thai, Jiu-Jitsu, né, a gente trabalha com boxe e antes ali da pandemia nós estávamos tendo competições diretamente, né, então direto, na verdade. E algo que a gente faz que é individual e realmente mexe muito também com o atleta é a questão da desidratação, no dia da pesagem. Então, é algo que, por exemplo, lá no futebol, futsal, no rugby, não tem que desidratar. Mas o atleta que precisa muitas vezes eliminar ali 7 quilos para pesar, entrar dentro da categoria, ele tem um desgaste imenso. E aí entra a nutrição esportiva, né? Porque a gente tem os protocolos de desidratação, quando não consegue somente pelo aporte calórico, a gente entra com sauna, a gente entra com uma espirulactona. Então, entra aí a importância do nutricionista esportivo, o amor que a gente tem por cuidar de cada atleta e identificar cada perfil, né? Então, as artes marciais, realmente a luta é algo que em Santa Catarina, a gente tem muitos atletas, é muito bem trabalhado, né? Eu gosto muito também do Popó Freitas, que é meu grande amigo aí, que, né, tem um exemplo de vida aí maravilhoso. Mas, gente, a vida deles é sofrida. Para chegar ali na hora, na pesagem, na luta, olha, vou falar para vocês, hein? Não é qualquer um. Não, é puxado mesmo. A preparação física é difícil, o corte de peso é difícil. Eu acho que esse é um tema para uma live de um bom tempo de conversa. Tem até meia-noite, tá tranquilo. Dificuldade bem considerável de profissionalizar esse processo, né? Tem muita coisa cultural envolvida que às vezes atrapalha e mascara um pouquinho uma boa condição de evolução do atleta de luta, né? Eles vêm com uma abordagem já antiga, dos coaches antigos e tal, dos treinadores antigos, que às vezes interfere muito na parte tanto cognitiva quanto na parte de explosão, de recuperação para a luta, né? E, Paulo, só reforçando ali um detalhe, como psicólogo, como a gente precisa do psicólogo juntamente com a gente. Por quê? Olha só quantas competições, campeonatos a gente estava tendo, né? Imagina atletas que são preparados assim 5 anos antes, 4 anos antes, Olimpíadas, e aí de repente a gente vê, né, tudo por água abaixo. Então, mexe muito com o psicológico, né? Então, teu papel, meu Deus, assim, eu assino embaixo. Eu recomendo muito o psicólogo porque é o nosso braço direito. Valeu. Quero comentar com vocês que justamente esse período pandêmico foi de extremo estresse, ansiedade, desestímulo, depressão, né? E aí, muita comilança, né? A gente desconta muitas vezes na comida
E aí o psicólogo fica louco junto com os atletas, porque a gente fala, pelo amor de Deus, né? Vamos parar com isso, gente, né? E aí a gente sempre está ali conversando com os colegas nutricionistas, olha, a gente precisa encontrar um meio termo, né? Teve até mesmo uma atleta minha, a gente teve que chegar no meio termo da natação essa. Conversei com um técnico ali, a gente falou, não, tudo bem, vamos tolerar que ela aumentou um pouquinho, né? Nesse momento tudo bem, mas daqui a pouco a gente precisa retomar. Tanto que agora ela está quase no peso normal já, né? Porque agora voltou às atividades, tudo. Por quê? Porque senão ela precisava de uma válvula de escape. Ela estava presa em casa sem poder nadar, sem poder treinar, sem poder fazer nada. E não tinha outra coisa, não ia ter sanidade. Então a gente teve que ter flexibilidade. Depois que as portas abriram novamente, né, e as atividades puderam começar gradativamente a ocorrer, a gente foi criando novas estratégias para saber como conciliar e como administrar. Mas até agora, nesse momento, em alguns esportes, a gente está tendo que ter um gerenciamento diferenciado, né, para que não haja uma descompensação, um desequilíbrio, e aí o sobrepeso, né, e às vezes não é o sobrepeso, mas é uma perda de massa magra, né, às vezes a pessoa não engorda, mas ela perde de alguma forma. Ela tem uma dieta específica de hipertrófica, por exemplo, e aí, no caso, poxa, a pessoa precisa da força, e cadê a força? Não tem mais a força. Não tem. Então, tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado. Bacana, bem lembrado também, Vanessa. Alguém quer falar alguma coisinha mais? Eu vou falar uma pergunta que o pessoal está lançando. Bastante gente está interagindo aqui. Então, ó, vou colocar aqui a primeira pergunta que surgiu foi da Thaisa. Ela direcionou para a Milena. Então, qual a periodicidade que você realiza uma avaliação nutricional em seus atletas do futsal? O seu trabalho de educação nutricional inclui aos pais ou responsáveis dos atletas também? Vamos lá. Então, a periodicidade é a nossa grande dificuldade, porque eu sou sozinha para 150 atletas. E então, assim, o ideal seria a gente ter uma avaliação mensal, principalmente, para a gente avaliar bem de pertinho. A realidade não é essa. Mas, assim, eu tô sempre nas quadras, então às vezes eu não consigo sentar e reavaliar aquele atleta. Mas enquanto ele tá lá antes de entrar no treino, eu tô lá, não, e aí, como é que tá? Não, tá conseguindo? Ah, então tá bom. E aí, quando eu consigo organizar em toda a demanda, eu chamo, ó, tem que ir lá na sala, vamos repetir a avaliação, vamos ver como é que tá, vamos fazer de novo. E aí ele vem. Sempre tem que incluir os pais. Eu acho importante não só porque eles são menores de idade, mas porque a gente tem que entender também contextos da família. Então, agora, usando, né, a pandemia, assim, nós tivemos muitas famílias que perderam o emprego e que não têm mais a condição de bancar uma alimentação muito top, estruturada, uma suplementação muito, muito cara e que seja fundamental. Então, a gente tem que saber até onde essa família consegue. E também o planejamento dessa família. Então, às vezes, a gente tem pai, mãe, avó que trabalham o dia inteiro e deixam a comida pronta do dia anterior, o menino só esquenta. Então, a gente tem que entender também a rotina dessa família, porque nem sempre a criança sabe passar isso pra gente. Né? Então, assim, os meninos de 12, 13 anos, os de 10, 11 até conseguem, assim. Talvez eles não vão saber muitos detalhes da alimentação, muitos não montam o próprio prato, são grandes bebês, né? Mas, assim, a gente não tem como abordar uma criança de 7 anos, 8 anos. Gente, né? Normal, é a idade dela, é o desenvolvimento dela. Então, assim, não tem como excluir os pais. E a periodicidade é algo que esse ano em especial eu estou organizando ao máximo para conseguir manter essa periodicidade certinha. Por enquanto tá indo, não tá ainda perfeito, né? A gente tenta sempre alcançar a perfeição, mas perfeito a gente nunca consegue, porque o futebol as coisas mudam muito rápido, né? Então, assim, às vezes a gente está com tudo planejado, dia de avaliação física, tudo fechadinho. Ah, gente, choveu, o treino mudou de local, então não vai poder ser nesse horário. E aí a gente, putz, já desestrutura tudo, a gente tem que mudar tudo. Às vezes os meninos
que estão aí sabem, às vezes a gente depende também da escala de treinos dele, né? Eles treinam às vezes 2, 3 vezes na semana e aí a gente tem que organizar tudo, sabe? Quando esse atleta está no clube, às vezes a gente, não, essa semana eu tenho que organizar para atender o atleta fulaninho. Aí a gente olha, o atleta fulaninho não está treinando no clube essa semana, está treinando em outros locais que a gente usa e a gente já se perde no roteiro. Mas a gente tenta. Boa. Alguém quer mais complementar? Passo para a próxima pergunta. Tá ótimo. Vamos para a próxima. É uma realidade que é bem mais específica. Pode falar, Rafa. É uma realidade bem específica dela, né? Então é difícil a gente fazer o... Mas na nutrição esportiva nem sempre sai no tempo que a gente quer, né? Exatamente. Ainda mais quando se trata de um clube coletivo, muita gente, a gente sabe que... E sim, em hospital, às vezes tem 2 nutricionistas, 2 nutricionistas para os pacientes, mas em um clube, né? A gente tem o cenário ideal, tem o cenário possível. A gente tem que lidar com as 2 possibilidades. Exatamente. Essa é a nossa... Boa, Rafa. Boa. Eu ia passar, o Fernandes William, ele mandou para mim no privativo aqui da live uma pergunta. Só que agora, com o que vocês fecharam, acho que encaixa já com a pergunta da Tainá Caroline aqui. Ela colocou assim, como trabalhado a psicologia e a nutrição na prática dos atletas? Os profissionais dos dias atuais respeitam cada um na sua área ou há muita interferência? Eu prefiro falar no final, gente. Então, quem poderia comentar aí? Boa. Essa eu vou dar né, digamos, um pitacozinho. Então, hoje, né, nós como profissionais, todos nós sabemos de quanto a gente já ralou desde lá que a gente iniciou a faculdade, né? Então, são no mínimo aí 4 a 5 anos de faculdade, depois pós-graduação, especializações, né? Provas, técnicas. Então, a gente não foi simplesmente em algum local, pegou informações, absorveu e passou para o mundo. Então, cada profissional aqui tem uma história, né? E principalmente se aprofundou muito em certas modalidades ou muitas vezes em certas disciplinas para hoje chegar onde nós estamos aqui, inclusive nessa live, né? Para ser reconhecidos e estar conversando. Então, hoje eu acredito que existe sim, né? Profissionais que invadem a profissão um do outro, tem profissionais que não devem passar dieta e passam, tem profissionais que não devem passar treinamento e passam. E isso, gente, é uma coisa que acaba, né, atrelando. E em vez de ter uma equipe muito mais forte, há mais uma individualidade. Então, é algo que, aqui, pelo menos com os profissionais que eu tenho muito contato, treinadores, até mesmo coaches, mesmo coach de fisiculturismo, a gente tem a noção que eles têm experiência, que eles têm qualidade, que eles têm principalmente o dia a dia. Graças a Deus eu tenho pontos aqui a elogiar os coaches daqui. A gente tem Ricardo Branco, nós temos vários coaches que eles fazem o quê? Eles encaminham a dieta para o nutricionista, eles têm um nutricionista na equipe. E isso é algo que valoriza muito uma equipe, engrandece muito. Porque hoje é isso que a gente precisa fazer, cada macaco no seu galho, e assim a gente consegue trabalhar o atleta, né? Ou enfim, o esportista de uma forma mais complementar. Então, a minha opinião realmente é essa aí. Cada macaco do seu galho, a gente vai mais à frente. Legal. Alguém mais? Lá no clube eu trabalho, né, direto com a psicóloga, a gente tem uma psicóloga na equipe, e assim, é cada uma na sua, né? Então a gente se complementa, não tem como a gente não ter um diálogo, né? Assim, eu faço o meu, você faz o seu. Não, isso não existe, nós somos uma equipe, a gente tem que conversar, mas é realmente cada um respeita o espaço do outro, né? Como deve ser, né? Então, assim, é claro que, como a Vanessa falou, né? A gente tem aí profissionais que resolvem fazer a área do outro. Então, recentemente no futebol, a gente teve um caso aí, né? Que ficou até conhecido, enfim, de um profissional não habilitado que estava atuando como nutricionista. E a gente gosta de ser respeitado, todo mundo gosta, né? Então cada macaco no seu galho. A Vanessa falou tudo, eu só complementei aqui que eu trabalho muito bem com a psicóloga, com os psicólogos em geral, e são fundamentais para a gente criar, né, um vínculo com o atleta também.
Perfeito. Eu acho que assim, se nós mesmos não respeitarmos a nossa profissão, não tem quem faça isso por nós, né? E eu acho que não existe nenhum profissional que seja policlínica, nenhum que seja. E quando você trabalha em conjunto, eu acho que você fortalece, como a Vanessa comentou, e não desmerece todo o esforço de uma conquista que é a conquista do profissional, né? E eu sei o caso da Milena e é verdade, eu soube disso. Eu sei qual é o clube e tudo isso. E é chato porque, assim, é um clube que tem uma estrutura sensacional, não pede para nenhum time do Brasil, acho que nem de fora do Brasil. Não Sim. precisava ter essa mácula, né? Pelo menos nós da nutrição já sabemos, então já basta para a gente saber o histórico, né? E fica chato, realmente fica chato para a história do futebol e realmente da relação do profissional com a nutrição esportiva. Isso. Eu queria pontuar também, né? E assim, a gente está muito tempo aí na estrada, uns 16 anos aí também atuando aí na área. E assim, até o Rafael também está junto comigo lá no grupo de estudos, que é o GES, né? O grupo de estudos de ciências do esporte, tá desde 2008 lá funcionando o grupo, porque vem do princípio do quê? De unir as áreas, são ciências do esporte. Então, assim, eu acho que não é só a gente valorizar a nossa própria profissão, mas a gente respeitar e entender a profissão do outro, não para atuar como tal, mas para saber quando e como. E aí sim, fazer os encaminhamentos quando necessário, chamar esse profissional junto. Eu trabalhei durante 11 anos num grande clube aqui de Curitiba, trabalhando com 170 atletas na média da natação. E aí, por 11 anos, né, sempre com nutricionista ali do lado, grande parte com uns 8 anos com a mesma nutricionista, onde a gente chegava ali, né, os primeiros 2, 3 anos, era cada um no seu canto. A gente mal se falava. E aí, partiu de mim do psicólogo mesmo, que eu falei, peraí, tem coisa estranha aí. Aí eu fiz um grupinho de conversa, bem quando surgiu o WhatsApp, tudo assim, daí a gente falou, não, vamos fazer um grupinho aqui. Né? Era 3, eu, a nutricionista e a fisioterapeuta. E a gente começou a fazer pequenas trocas dos casos mais problemáticos da equipe. E depois disso a gente começou a ter uma intimidade maior, tanto que com a nutricionista, quando teve uma reforma, a gente colocou as nossas salas um do lado do outro, e toda hora, era eu entrando na sala dela, sentando na frente, ela entrando na minha sala, sentando na frente, a gente trocando ideias, batendo papo. Isso sempre foi muito rico, porque daí cada um entendia o papel do outro, pedia ajuda, por exemplo, ela pedia muito ajuda minha para trabalhar com o atleta para fazer a melhor adesão à dieta. E o atleta não fugir da dieta, enganar, e vice-versa. Às vezes eu falava, olha, eu preciso desse atleta coordenando bem uma alimentação, com um peso adequado, com a força necessária, porque senão, emocionalmente, ele não vai conseguir evoluir. Isso aqui está sendo uma âncora para ele. Então, precisa que a gente faça um trabalho diferenciado, né? Aí eu levava muitas vezes o feedback, olha, a adesão não foi feita. A gente precisa encontrar um meio termo, alguma coisa que seja funcional. Daí ela chegava, Paulo, nossa, eu não sabia que não estava seguindo, porque está mentindo. Ah, que bom que você me contou, então vamos encontrar um outro caminho. E isso era muito legal. Então, reforço para o pessoal que tem curiosidade, sim, é muito importante, mas não roubando espaço. Eu tenho bastante conhecimento da nutrição, bastante. Não é ralo. Né? Muitos profissionais falam isso, eu conheço muita coisa. Eu conheço que existe tal coisa, mas se vai falando aqui que nem a Vanessa, super especialista na parte de suplementação, todas as coisas. Caramba, né? Eu não sei nada. Eu só sei que existe a suplementação. Eu não sei os componentes, não sei como funciona. O Rafael sempre me fala umas coisas, começa a falar os termos técnicos, eu falo, caramba, cara, parou, já não entendi mais, né? Só sei que você sabe, tá aí, tipo, encaminha lá o atleta, né? Porque, poxa, cada um tem que saber. E aí, como a Vanessa falou, cada macaco no seu galho. Né? Acho que isso é legal, a gente reforçar mesmo, né? Bacana. Ó, vou jogar outra pergunta. Agora que eu vi o horário, gente, na verdade já deu o horário, mas tem pergunta. Ó, eu vou falar aqui. O Instagram derruba quando dá 1 hora. Não derruba, não. Vai. Não, a semana passada a gente fez 1h30. Vai direto. Então vamos lá. Cada 4 pessoas, vai além, né? O Instagram tá sendo bondoso aqui com a gente. Ó, tem mais pergunta aqui.
E vamos fazer o seguinte, tem mais uma, duas perguntas no máximo, e aí eu fecho. O que, que a gente vai fazer? O pessoal pode continuar mandando perguntas, sempre é bom. Aí durante a semana a gente vai respondendo a todo mundo, ok? Então, olha... E vamos fazer uma live ainda, hein? Outro dia de novo. Boa! Olha lá. Fernandes Williams colocou aqui. Pode o amador ter acompanhamento com um profissional que cuida de atleta? Vanessa, pode começar? Sim, com certeza. Sim, Fernandes. Então, o que que acontece? Na verdade, o atleta amador... Hoje mesmo teve um menino que ligou e ele tem interesse em entrar, né? Como a minha das especialidades é artes marciais, principalmente o MMA, ele tem interesse em entrar no mundo das competições e aperfeiçoar. E ele comentou, doutor, eu sou muito magrinho, eu gosto muito de luta, eu não tenho tanta performance assim. E eu sou, na verdade, né, esportista, mas eu quero ir para o caminho realmente de um atleta e a ganhar a performance de um atleta que realmente aí está competindo, está ganhando, digamos, até espaço e dinheiro com o esporte. Pode sim, o profissional pode acompanhar o amador e deve, porque nós começamos sempre assim. Então, até mesmo quando nós profissionais começamos a atuar, logicamente, eu já queria pegar, imagina, queria ser nutricionista, né, do Ronaldinho, queria, né, ser nutricionista do Popó Freitas, queria ser só nutricionistas tops, né, atletas renomados. Mas a gente começou na base, a gente começou com esportista, com quem estava começando. Muitas vezes a gente também não tinha tanto, né? Eu falo por mim, mas não tinha tanto experiência. Então, já errei algumas prescrições, em dieta que era um pouquinho mais, um pouquinho menos. É normal, gente, porque, né? É o aprendizado. Mas é nesse momento que aqui a gente doa mais da nossa profissão. Porque é o amador, é o sonho dele. É uma pessoa que está ali e ela quer ser um dia um atleta de ponta, um atleta profissional. Então, nós, como profissionais, a gente avança mais ainda para fazer com que ele tenha performance, com que, se for na corrida, por exemplo, no triatlon, que ele ganhe 2 minutos, que a gente sabe que vai ser a diferença, segundos que vai ser a diferença. Então, sim, tem muita diferença, né? Muitas vezes o trabalho leva alguns anos a mais ou meses a mais, mas o objetivo é chegar lá e realmente ele que forme um atleta profissional. Isso, alguém mais? Acho que a Vanessa falou tudo. Falou tudo. Então, Ela falou tudo. Eu tenho espaço para a Milena, então deixa eu dar uma... Achei que ela fosse falar. Eu acho que assim, as pessoas têm que ter uma certa calma, né? Nutricionista é formado em nutrição. Ele pode ter especialização, direcionar um caminho. Então, a Milena, no início da nossa conversa, falou muito bem sobre a importância de trabalhar a função intestinal. Não adianta eu comprar 35 potes coloridos, cheios, caros, de suplemento, em cápsula, em pó, gel. Se eu não tenho uma base estruturada na alimentação, se eu não tenho uma condição fisiológica, se eu não tenho uma microbiota que seja favorável, uma permeabilidade adequada para a absorção de nutrientes, porque eu estou jogando dinheiro fora. Esse é o grande ponto. Então, às vezes a gente tem que desmistificar muita coisa. A Milena comentou muito bem que às vezes vou dar até um exemplo bem simples de algumas coisas que passam batido e as pessoas não dão atenção. Num próprio clube que eu fiz estágio, já falei, mas já faz muito tempo também, eu era mais garoto, e eu via que tinha uma garrafa, um balde com água, daqueles com torneirinha, e o outro balde que o rapaz que trazia a água para colocar na beira do campo, despejou um pouco de creatina. Isso para uns meninos que na época eles deviam ter 16, era sub-17, se eu não me engano. E aí um passava, pegava um copinho, enchia e tomava. Outro passava, pegava um copinho, enchia e tomava. Aí naquilo eu fui pensando, será que todos precisam da creatina, por exemplo? Né? É proibido? Não é proibido. Na época estava voltando, você vê como eu sou um pouco mais antigo. Na época a Anvisa tinha proibido a comercialização da creatina. Né? Tava voltando a comercializar, ela tinha liberado, enfim. Então era tudo uma novidade novamente.
E até hoje as pessoas ainda têm algumas dúvidas em relação à lesão, se tem lesão em fígado, se sobrecarrega, o que acontece, se pode, se não pode. Eu não posso, com um curso de 3 meses, dar uma resposta, né, se eu não sou profissional. Agora, um profissional que estuda, que pesquisa, eu não sei a resposta de tudo, eu acho que também as colegas também não vão saber a resposta de tudo, mas a gente tem um certo embasamento para poder pesquisar uma resposta para esse indivíduo, para achar um caminho, né? Seja ele um profissional, seja ele um amador. E eu diria que em consultório, o número de pessoas que a gente atende que são atletas, é bem baixo, é bem baixinho, né? A maior parte são entusiastas, são pessoas que praticam, e tem os atletas amadores, mas os profissionais são baixos. Então, dá para a gente ter um acompanhamento, porque eu preciso de um acompanhamento para ajudar essa pessoa, né? Não é só uma consulta, a pessoa recebe a dieta e pronto, resolveu o problema. É um acompanhamento, tanto da pessoa que é praticante, tanto do atleta amador, para que a gente vá aos poucos trilhando um caminho, né? Em conjunto. É um trabalho em equipe. Perfeito. Vamos aqui para as últimas perguntas já. A Ana fez um comentário, na verdade, aqui, ó, o dia a dia organizar o que meu técnico vai passar no treino com a comida é muito difícil, pois não sei como será, se vai me exigir muito ou não. Acho que vale a gente lembrar, né, trabalhando no contexto esportivo, né, a gente tem muitas variáveis, e uma delas é o técnico, né? O técnico pode ser um grande aliado, né, em todo o planejamento alimentar, psicológico, ele não vai ser um inimigo, mas ele vai ser uma pessoa a mais, um obstáculo a mais para atingir essa performance. Até vocês sentem assim que a melhor abordagem, como conquistar esse técnico, como fazer com que ele seja um aliado num bom planejamento nutricional. Como que vocês veem isso? Bom, gente, conversa sempre, né? Eu acho que assim, para ele conhecer o nosso trabalho, a gente também tem que apresentar o nosso trabalho. Muitas vezes ninguém sabe tudo, né? O Rafa já falou aqui anteriormente, a gente não sabe tudo, eles também não sabem tudo. Então, assim, estar perto deles é fundamental. Não adianta a gente ficar lá na nossa salinha da nutrição, trancado, esperando que o atleta venha até a gente. Então, até para a gente ter conhecimento sobre o treino, a gente precisa assistir o treino. E nem sempre a gente vai entender o treino. A gente pode entender de fisiologia do exercício, a gente pode entender minimamente ali sobre o que está acontecendo, mas a gente não sabe o porquê que ele estruturou aquilo, porquê que aquele atleta que é volante hoje está fazendo uma posição diferente no treino. Cada jogo é um jogo, então a gente tem que conversar com ele. E muitas vezes alguns não entendem o nosso trabalho. Não sabem para que... mas para que essa doida aí quer fazer avaliação física nos atletas? Mas ele só tem 7 anos. Para que vai fazer peso, altura nessa criança, gente? Para quê? Então, assim, a gente tem que mostrar para eles também que vai contribuir com o trabalho deles, né? Porque muitas vezes eles olham e falam assim, lá vem a chata que vai atrasar meu treino. Olha lá, pegou meu atleta, tirou ele da quadra para conversar com ele. Então a gente tem que explicar o porquê que vai fazer diferença. Muitas vezes eles só veem isso depois que a gente faz, né? Então ele só entende o porquê da gente estar medindo e pesando, do porquê que a gente tirou aquele atleta rapidinho ali para ter um bate-papo rápido com ele. Depois, quando ele vê que aquele atleta, lá ele era muito magrinho, ganhou físico, caramba, o que você fez? Aí eles se interessam, né? Então assim, a gente não tem como saber o treino se a gente não conversar com o treinador. Porque assim, a gente tem uma planilha, a gente tem todo bonitinho, eles colocam lá, treino tático, blá, 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 blá. E a gente fica, legal. E aí? Quem que vai participar desse treino? Por que que tá sendo feito esse treino? Vai jogar contra quem, né? Então, assim, não adianta a gente pegar a planilha de treino, né, que muitos profissionais fazem isso, pede pro seu treinador, pro seu coach, seu personal, me mandar a planilha de treino. Mas você sabe interpretar essa planilha? Você entendeu essa grande questão? Então tem que conversar, gente. Não tem como a gente se isolar no nosso mundinho. Uhum.
eu vou partir para uma próxima questão, mas eu queria só reforçar na parte emocional e comportamental, até para colocar também que a psicologia passa muito por isso, da mesma forma como a nutrição e outras áreas, né? De como colocar para o técnico que tal coisa é necessária. E às vezes até comprometendo o treino, o planejamento de treino dele em prol, né, de algo maior que vai. Então, é a mesma coisa assim, eu falo para alguns pacientes meus, quando tá precisando fazer um investimento nos negócios deles, eu trabalho com muitos empresários também que querem alta performance mental, aquela coisa toda, e aí eles buscam estratégias da psicologia esportiva, é bem bacana isso. E aí eu falo, bem, chega lá pro teu gerente do banco lá, né, do especial, né, naquela salinha privativa, chega lá e fala, tô precisando lá de tantos mil, tantos milhões. Bem, como que você vai convencer o gerente? Porque você tem que convencer o gerente. Você tem que falar, olha, o lucro vai ser esse, a estratégia é tal, o retorno é em tanto, eu consigo pagar esses juros do banco aqui, vai ser tranquilo. O gerente vai analisar aquilo e falar, pô, ponta firme, gostei, né, tá aqui um empréstimo. Tô resumindo a história, né? E com o técnico é a mesma coisa. Você vai chegar ali com uma planilha nutricional, psicológica, fisioterápica, e você vai falar, olha, se a gente fizer isso agora, vai mexer no teu treino, mas a consequência positiva em tanto tempo será esse. E aí o técnico vai falar aquilo, opa, eu vou ter um atleta, uma equipe melhor depois disso, com certeza você vai ter. Ele assina embaixo, tamo junto. Então, assim, é uma estratégia comportamental que auxilia muito, acho que para todas as nossas áreas também, né? Legal. Ótima colocação. Poxa. Eu acho que quando tem essa abertura, eu acho interessante. Né? Tem muito técnico que ainda não tem essa visão da necessidade da abordagem nutricional. Às vezes é uma coisa assim, tá, pode ir, não tem problema. Né? Essa abordagem eu acho fundamental. Cada vez mais, quanto mais aprimorado é o técnico, acho que mais conhecimento ele tem em relação à nutrição e a importância da nutrição para o atleta dele, né? Facilita o caminho. O nutricionista precisa se expor, ter coragem, né? Botar a cara a tapa também, né? E mostrar a relevância do seu trabalho, né? Por isso que eu gosto tanto do nutricionista, que a gente tá no mesmo barco. A gente tem que pôr a cara para bater, gente. Ó, o tempo eu não quero também estender demais a live, mas tá muito gostoso isso daqui. Tem 2 questões ainda, então tô dando uma aceleradinha pra gente responder o pessoal que tá aqui ainda assistindo com a gente. Lembrando que o vídeo fica disponível no IGTV depois a gente coloca no YouTube, então é sempre bem bacana, assim, pessoal que às vezes, assim, acaba não conseguindo assistir tudo, depois, assiste depois, até fazem comentários depois lá, tiram dúvidas também. Então vamos lá, ó. A Thaisa participando bastante aqui, ela joga 2 questões, uma primeira para o Rafael, e para fechar daí a gente coloca para a Vanessa. Lembrando, cada um, depois da pessoa direcionada, já pode complementar, fazer uma observação também, tá ok? Vamos tentar ser bem objetivos também para a gente não se estender muito. Mas então, Rafael, Thaisa está perguntando aqui, você utiliza alguma estratégia para manter seus atletas motivados a seguir o planejamento alimentar? Isso é bom. Eu costumo falar em consulta que assim, eu posso estimular o paciente, o técnico dele estimula, o coach estimula, o psicólogo estimula, a motivação vem sempre de dentro, né? Não tem como a gente inventar outro caminho, né? Sempre a pessoa tem que estar motivada para. Para isso, eu acho que o contato, hoje em dia os contatos são mais fáceis, né? Esses feedbacks que a gente tem através de WhatsApp, Instagram, enfim, eu acho isso importante, ajuda a ressaltar. Mas trabalhar com meta eu acho importante, né? Ter metas para a gente poder alcançar, independente se é atleta, se não é atleta, se é paciente voltado para emagrecimento, se é paciente voltado para hipertrofia, trabalhar com meta e com objetivo eu acho que é o melhor caminho. Boa. Metas possíveis, tá? Sem querer inventar roda, sem loucuras que a gente vê por aí. Perfeito, muito bom. Concordo? Show. Então, mais uma pergunta da Thaisa. Ela direciona para a Vanessa. Vanessa, o que você acha, então, da recomendação de pré-treino para amadores? Você acha que uma manipulação poderia ser mais viável do que os pré-treinos com formulação própria? Opa, baita pergunta, hein, Thaís? Com certeza, gente. Olha só. Quando nós fazemos um complexo manipulado, a gente consegue avaliar a individualidade metabólica do paciente. Então, vamos lá.
Se ele tem problemas com déficit de atenção, muitas vezes, e ele precisa melhorar a questão do foco dele no treinamento, né? Muitas vezes na equipe, de repente ele está na equipe, ele está mais avoado, ele precisa melhorar esse foco. A gente pode colocar no pré-treino dele, mas é a L-teanina, que é uma substância que ela melhora o foco, que ela ajuda você a direcionar o que você precisa, seja para estudos, para foco no trabalho, para foco no treinamento e até foco esportivo. Podemos trabalhar também no paciente que tem muita queda de imunidade. Ao invés de você usar vários compostos, a gente pode utilizar aí no pré-treino, né? Colocar uma composição também com acetilcisteína, podemos aumentar aí a concentração também de zinco. Então, claro que cada caso é um caso, mas eu gosto muito de trabalhar não só o fitoterápico, mas a manipulação, porque muitas vezes tem pré-treinos prontos que tem cafeína e aquele meu atleta, ele tem uma dificuldade já com a cafeína, ele fica mais acelerado ainda e pode prejudicar o treino dele. Agora, se a gente aumenta uma acetilcisteína, uma L-taurina, L-teanina, ele tem uma melhora muito mais significante. Então, sim, eu prefiro muito mais fazer uma fórmula manipulada, inclusive beta-alanina, gente. Beta-alanina é super importante para a resistência do atleta. Só que tem composições que tem muita beta-alanina. E acaba, né, algumas pessoas ainda têm dificuldade, porque tem aquele formigamento quando a gente consome. Então, se você coloca ali 800 miligramas, uma baixa dosagem, ela vai perdurar por mais tempo, ter mais qualidade no treinamento e não ter tantos efeitos. Às vezes, né, tem atletas ou amadores também que têm efeitos colaterais. Mas, na minha opinião, fazer uma fórmula personalizada é muito mais adequado. Vanessa, deixa eu só complementar. Concordo com o que você falou. A individualidade, né, é muito importante. Minha grande questão, e isso serve, é claro, né, de conselho, não sei se a Thaís perguntou no sentido de prescrição, mas tem que ter muita atenção prescrever para quem, né? A gente no futebol tem uma questão muito forte com doping, né? Atletas olímpicos também passam por um sistema de doping muito rigoroso, então tem que saber o que prescrever, para quem prescrever, a dosagem que vai se prescrever, porque Manipulados há um tempo atrás pegou um atleta no doping com traços de uma substância proibida e foi contaminação por manipulação. Então a gente no futebol a gente tem até um certo critério com a manipulação, porque quando a gente pede a suplementação, a gente tem patrocínios e parcerias, a gente recebe um laudo deles, né? A gente tem um laudo dizendo que aquela substância ela tem isso, 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 não tem aquilo, aquilo, aquilo. Então a gente, beleza, a gente comprovou. Deu problema, lá, ó, tá aqui o laudo da empresa. Se tem, bate lá na porta deles. A gente tira o nosso da reta, né? Digamos assim. E a manipulação, às vezes, nem sempre é tão fácil. A gente tem que conhecer muito bem as farmácias de manipulação, saber se ela não usa o processo da substância A na substância B para evitar, né? Esse tipo de risco que pode acontecer, infelizmente. Em anos de Olimpíada, de vez em quando a gente ouve com mais frequência, né? O atleta tal, fulaninho fez o doping, caiu no doping. Futebol até é mais raro hoje em dia. De vez em quando a gente ouve um caso ali, um caso aqui, mas a gente já está tendo esse controle muito grande, né? De dar essa preferência para empresas que a gente receba um laudo respaldado. Super bem colocado, nossa. É importantíssimo até porque muitas vezes a gente trabalhava com manipulados também, né, para emagrecimento. Então, claro, se a gente trabalha ali com, de repente, né, um esportista e tudo mais, logicamente a gente fica mais tranquilo. Mas acontece, gente, acontece aqui. Santa Catarina a gente trabalha com várias farmácias, né? E sempre a gente está recorrendo a laudos, sempre conversando, porque, gente, uma hora ou outra pode acontecer. Imagina o teu atleta tá lá na Olimpíada, tá lá no up, no top, e de repente antidoping e é pego. Então, a gente não ia se perdoar nunca, né? Então, realmente, aí tem esse diferencial, né, Mi? Com certeza. De você identificar, e muitas vezes não mexe no time que tá ganhando. Se você acha que não entra aquela suplementação, não entra aquele composto, melhor deixar de lado e manter a integridade do atleta. Com certeza. Muito bem.
estava lembrando do Rafael, que faz uns 2, 3 anos a gente fez uma live, não era live, na verdade era no canal Saúde Esportiva, né? E a gente teve um convidado, né, com um laboratório, né? E ele trouxe esse caso mesmo do cuidado que eles tinham, né? Justamente de não cruzar os componentes, né, de uma formulação com a outra, com a preocupação do doping, né? É uma preocupação que eles tinham já, né? É isso mesmo, é isso mesmo. As empresas elas têm que dar esse respaldo, porque senão realmente é uma carreira que fica manchada, né? Por mais que se prove que não, o clube fica comprometido, e os médicos, a equipe médica, nutricionista, já vi caso de nutricionista realmente prescrever pré-treino comercial e realmente a marca tinha composto que não estava descrito na embalagem. Fica difícil você descobrir, né? Perfeito. Gente, pontos muito importantes aqui. Então, assim, as perguntas principais, o pessoal está fazendo comentários, está mandando outras perguntinhas, a gente vai jogando para depois mesmo, né? Mas o mais importante agora, a gente está chegando ao fim da nossa live, eu vou fazer um último giro, aí a gente faz naquela ordem inicial que a gente começou, aí vocês fazendo apontamentos finais, colocando super dicas, né, detalhes importantes aí para o pessoal, tanto para os profissionais, os colegas da nutrição, como para os atletas também, que é essencial. E antes só queria fazer um lembrete aqui, como eu sempre faço no finalzinho das lives, né? Pessoal, primeiro assim, eu queria agradecer, né, já aos três, assim, fantástica live, né? Pessoal interagindo bastante, né? Muita gente passando aqui e muita gente vai assistir depois também. De grande relevância o assunto. Acho que a gente conseguiu pegar em vários contextos. Vocês viram? Hoje é uma pincelada. Por isso que não foi nutrição esportiva e alguma coisa escrita depois. Foi simplesmente nutrição esportiva. É um começo, né, de uma boa conversa a respeito da nutrição e depois a gente pode futuramente, quem sabe, até ir dando algumas aprofundadas mais importantes também que a gente for vendo. Mas gente, live semana que vem está confirmada já. Fatores psicológicos, né, que interferem no desempenho de atletas no futebol profissional. Eu vou estar fazendo uma live com o pessoal, né, da Liga do Nordeste de Futebol, né? Eles fazem as transmissões e eles trabalham sobre todos os principais times profissionais do futebol nordestino, então de todos os estados. Na verdade, foi uma coparticipação, né? É uma live, foi um combinado, eles me convidaram e eu convidei eles e a gente juntou, eles me convidaram para uma live e eu falei, vocês estão me convidando para uma live? Vamos fazer na minha live. Daí a gente juntou as lives e vai ser na semana que vem, na terça-feira, às 20h30 aqui no meu Instagram, né? No meu ou no deles, a gente não decidiu ainda, estamos nos detalhes, mas já está tudo certinho, vai ser uma conversa muito bacana, então sobre esses fatores psicológicos interferindo, então, no futebol profissional, tá imperdível, gente. E aí, ó, valeu, Vanessa, acabei de ver aqui, obrigado. E seguindo então, gente, vamos fazer aqui um giro final com as dicas dos grandes nutricionistas aqui. Rafael, pode começar? Tá bom. Então, primeiro eu quero agradecer, Paulo, o convite. É sempre um prazer poder falar um pouquinho sobre nutrição. Vou voltar a falar que a gente não sabe, eu falo por mim, mas as meninas também corroborar. Eu não sei de tudo, mas na medida do possível a gente tenta ajudar, né? Então fica aqui o meu agradecimento. A gente fica disponível para qualquer tipo de dúvida. Quem quiser alguma dúvida, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, deixar para fazer depois, eu fico à disposição. Apostar na nutrição é apostar mais do que em qualidade de vida, é saúde, é performance, é uma necessidade. Então, acho que é escolher um bom profissional de confiança e trilhar um caminho com esse profissional. Tá? Não tem segredo, não tem, nem sempre é muito fácil. Às vezes fazer o que a gente precisa fazer não é muito simples, né? O simples é difícil, mas é o simples que resolve. Então, o caminho é esse aí, tá? Muito obrigado, meninas. Parabéns pelo trabalho de vocês. Fico à disposição. Se precisarem de ajuda, estou por aqui. Show, valeu, Rafael. Muito obrigado, João. Milena, por favor. Então vamos lá, Paulo, muito obrigada pelo convite. É muito bom falar sobre nutrição. A gente aqui falou bem abrangente, né? A nutrição esportiva é muito ampla. Obrigada também a todo mundo que tirou esse tempinho nessa terça-feira fria aqui para assistir a gente, né? E, gente, de dica que eu dou para os estudantes, né, que querem a área de nutrição e querem a área de nutrição esportiva,
Não desistam não, porque assim, não é fácil, né? Não adianta a gente falar, não, é fácil, vai lá que vai dar certo. É bem difícil, mas não desistam não, que vai dar certo. E para quem vai procurar um profissional, é o que o Rafa falou, né? Procure um bom profissional, um profissional de confiança, que seja referência no seu esporte. É importante falar que nem todo nutricionista esportivo, ele entende de todos os esportes, ele é um especialista em todos os esportes, né? Então, a gente fez uma leve pincelada aqui sobre doping. Isso acabou levando um atleta uns anos atrás a doping, porque ele procurou uma nutricionista, ele era jogador de futebol, e a nutricionista não entendia muito de futebol, e ele caiu no doping. Então, a gente não sabe tudo, o Rafa deixou isso claro aqui, mas a gente precisa trabalhar em conjunto, né? Então, o nosso atleta, o nosso esportista, o nosso paciente na clínica, a gente não faz milagre nenhum, né? Então a gente tem que trabalhar em equipe. Eu e o paciente, nós somos uma equipe, nós somos uma dupla ali. E a gente tem que ir até o fim, não pode desistir no primeiro obstáculo. Então, é isso. Legal. Obrigado, Milena, muito obrigado mesmo, viu? Vanessa, por favor. E, gente, foi maravilhoso estar com todos vocês. Isso torna a nutrição, né, nutrição esportiva, a equipe multidisciplinar ainda mais à frente. Então a gente vê que nutrição é realmente, né, uma profissão que sempre e cada vez mais vai estar presente na vida das pessoas, e que vocês, né, além de estudantes, mas também quem entrou aqui na live para participar, entender um pouquinho mais, cuidem da sua saúde, gente, melhore a imunidade, melhore a sua alimentação, dê um passo a cada dia para você mudar os seus hábitos, porque daqui 10, 20, 30 anos, o que nos torna melhores é o quê? A gente economiza em medicamento e melhora hoje em alimento. Então, como mais, desembale menos. E, gente, foi um prazer estar com todos vocês, vocês são fera, e né? Tomara que a gente tenha uma nova oportunidade. Com certeza. Beijo para vocês. Então, valeu. Queria agradecer muito a todos. Pessoal, sigam todos os seus Instagrams, vão acompanhando o trabalho deles, né? Vale muito a pena, vão tirando a dúvida, mandem no privativo ali no direct deles, ou mande por aqui que eu encaminho para eles. O mais importante é ficarem muito atentos, né, ao que é uma nutrição ideal, profissional, ética, e é isso que eles estão mostrando aqui pra gente, né? Então acho que a gente tem que seguir realmente os melhores. E aqui estão os três aqui, ó. Representantes, né? Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Muito bom, né? A gente mostrando aqui nas nossas lives cada vez mais nacional, e já tivemos até participação internacional já nessa lives, né? Então, é muito bacana a gente mostrar que isso aqui é universal, gente. E o que vocês estão mostrando aqui vai ficar eternizado, como eu disse, vai dando certo, vai salvar aqui, vai ficar no GTV, muita gente vai ver depois também, né? E, gente, novamente, agradeço, Rafael, né, Milena, Vanessa, fantástica live, muito obrigado mesmo. Né? E obrigado a todos que participaram, interagiram, muitas perguntas. Quem quiser, vai mandando depois. Daqui a pouquinho já está disponível aí no GTV. Gente, obrigado, tá? Obrigado. Boa noite. Obrigado por participar. Obrigado, gente. Até mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau.